Boa tarde a todos. Boa Boa tarde. tarde, Flávio. Boa tarde, Sr. Bastonário. Boa tarde, meu ilustre colega e amigo. Como é que vai, nosso bastonário? Eu estou bem, um pouco mais folgado, como deve imaginar. Pois é, porque já vi que está sempre em touradas, não é? Bastonário Hernani, muito boa tarde. Boa tarde, bastonário Luís Paulo. Como está, meu caro amigo? Cá estou bem, felizmente. Acho que houve aqui confusão nos fusos horários, não é? É verdade. Eu acho que tinham lá Lisboa antes e acabei por trocar os horários e há dias confirmam que eram das 14 às 16, mas aqui neste momento são 16 horas. Ok. Okay. Doutor Busato, muito boa tarde. Boa tarde, como é que vai, Luís? Tudo bem? Bem, como é que tem passado o doutor Busato? Tudo bem. Estou isolado em casa porque estamos numa segunda volta do coronavírus. Tá? Então, todo cuidado é pouco. Sim, senhor. Olha, cabe-me moderar este webinário que visa, no fundo, saudar os 20 anos da criação da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Como sabem, a UALP é a União dos Advogados da Língua Portuguesa, composta por 8 países que falam a língua portuguesa, nomeadamente Angola, o Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe e a Associação dos Advogados de Macau. A UALP também é uma entidade consultiva da CPLP desde 2008 e faz parte da Comissão Temática sobre a Justiça e o Direito. Amanhã, Cabo Verde completa mais um aniversário da sua criação, portanto, a Ordem dos Advogados, e nós tínhamos reservado para o dia 4 de dezembro uma conferência web com o Sr. Bastonário Dr. Hernani Soares. Todavia, como devem compreender, será um dia cheio de atividades em prol da Ordem, e então decidimos antecipar este webinário para o dia de hoje. Em nome da organização, agradecer desde já a vossa presença. Vamos começar, então, por ouvir algumas perspectivas que existem, digamos que, para um perfeito, para um melhor relacionamento entre as ordens dos advogados da CPLP. Eu vou dar a palavra, depois de feita esta apresentação, ao Dr. Hernani Soares, ele que é o bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Peço, por favor, para ativar o som. Portanto, Pois é. doutor, está em linha. Ok. Muito boa tarde a todos. Em nome da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, eu agradeço ao Presidente da UALP, aqui na presença do bastonário, Dr. Luís Paulo, aos presentes neste momento, que nós temos aqui o Dr. Busato, o Dr. Flávio Menezes, que foi bastonário, quer dizer, é bastonário cessante da Ordem de Moçambique. Temos alguns convidados que eu vejo aqui de Cabo Verde. Muito boa tarde a todos. Bom, como dizer algumas palavras neste evento que simboliza, de certa forma, uma comemoração com a Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Deixe-me só aqui tirar
Portanto, caros colegas e amigos, eu espero apenas que não vos masse muito com o que eu tenho aqui por vos dizer, que são algumas palavras, faremos em jeito de retrospectiva e alguma provocação, o tema escolhido pela UALP, que é a cooperação internacional entre as ordens dos advogados da CPLP. Ora, como dizia um brasileiro de nome Monteiro Lobato, o meio de conseguir qualquer coisa é descobrir o jeito. Portanto, o meio de conseguirmos a maior cooperação internacional será certamente descobrir o jeito de se fazer essa cooperação ficar de uma forma mais profícua. A UALP, como disse bem o ilustre presidente, ela tem várias ordens dos advogados na sua gênese, que é a Ordem dos Advogados de Angola, do Brasil, do Verde, da Guiné-Bissau, a Associação dos Advogados de Macau, a Ordem dos Advogados de Moçambique, a Ordem dos Advogados Portugueses e a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Ora, a 13 de maio de 2002 foi celebrada a escritura pública de Constituição. Na altura era a Associação das Ordens e Associações de Advogados dos países de língua portuguesa, que formalizou esses laços de união entre os advogados da CPLP. Por deliberação da 8ª Assembleia Geral, acontecida para aí 25 de agosto de 2005, em Maputo, a associação decidiu alterar a sua denominação social para o UALP, passando a ser União dos Advogados de Língua Portuguesa. E esta instituição, criada em 2002, tem uma finalidade nobre, que era fazer essa união dos advogados de língua portuguesa, mas também fazer fluir o desenvolvimento da advocacia. Já conta, portanto, a UALP com 18 anos e a Ordem dos Advogados tem mais 2, que fará 20 anos amanhã, a Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Ora bem, feito este pequeno introito, a lusofonia, a bem ver, tem cerca de 1,5 milhão de advogados e a lusofonia está nos 4 continentes. Mas se repararmos, a lusofonia não tem o peso da advocacia que os países de língua inglesa e francesa detêm no mundo. O Brasil é o maior responsável por esse número, estando o Brasil com cerca de 1.400.000 advogados. Portanto, juntado com Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Macau, aproximamos de 1.500.000 advogados. Portanto, é um número bastante expressivo e que deveria ter neste momento, a meu ver, se houvesse uma maior interação e cooperação, se calhar já estaríamos num ponto mais desejável passados os 18 anos. Nota importante é que nós somos herdeiros de um património jurídico comum, esses países do UALP, nós temos uma responsabilidade conjunta de potenciar o direito no espaço lusófono, nós temos que fazer com que a lei, o direito, a justiça se convertam em instrumentos eficazes ao serviço dos cidadãos e do desenvolvimento dos nossos países e povos. Como sabem, um dos pilares da UALP, para quem conhece a UALP, é que as ordens e as associações de advogados devem cooperar na administração da justiça, para garantir que todas as pessoas tenham acesso efetivo a serviços jurídicos e para também que os advogados estejam em condições de prestar consulta jurídica e patrocínio forense aos seus clientes sem interferências indevidas, em conformidade com a lei e com as normas e regras deontológicas aplicáveis. Bom, será de certo importante que o objetivo do fortalecimento dos mecanismos internacionais de cooperação institucional e assistência mútua entre as ordens para aumentar o prestígio da profissão de advogado e até assegurar a efetiva proteção e promoção dos direitos fundamentais das pessoas no espaço da CPLP. Além de que isso só enaltecerá a presença dos advogados da CPLP no mundo se conseguirmos esse desiderato. Como dizia ainda há dias numa conferência parecida com essa que estamos agora,
uma conferência organizada pela FALP, o Dr. Luís Marques Mendes, dizia que é importante a cultura do exemplo, que é marcante para qualquer instituição e que é essencial para a democracia. E para falar de democracia, e falar da democracia é falar também de direito. Para quem conhece a FALP, é a Federação de Advogados Portuguesa, que foi criada recentemente, em março deste ano, março de 2020, mas ela distingue-se da UALP essencialmente porque tem como membros efetivos os advogados, individualmente ou em sociedades, e tem as ordens como membros morais. Portanto, a UALP é constituída basicamente pelas ordens dos advogados e associações de advogados. Feita essa distinção, retomo dizendo que as ordens e as associações de advogados têm um papel essencial a desempenhar na defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, no respeito pelas normas legais e da deontologia profissional, na proteção dos advogados contra qualquer ofensa ao exercício da advocacia, no acesso a serviços jurídicos dos cidadãos que deles careçam, com os e demais instituições para a administração da justiça. As ordens devem ser ouvidas e devem pronunciar sobre projetos legislativos que interessam aos cidadãos, nomeadamente sobre direitos, liberdades e garantias, em geral ao exercício da advocacia, consultoria jurídica e patrocínio judiciário em especial. Com efeito, é inegável que entre as ordens da CPLP tem havido alguma cooperação institucional. Mas eu diria que essa cooperação tem acontecido de uma forma algo tímida, faltando, a meu ver, maior interação entre as diversas culturas jurídicas dos nossos países. E não podemos esquecer que a UALP tem como fins 3, que estão nos seus estatutos. Promover a formação e a cultura jurídica, em especial dos associados, das ordens e associações de advogados, mediante a conjugação de esforços das associadas. A linha B, promover a defesa do Estado de Direito, das liberdades e das garantias individuais. E, por último, defender o prestígio e livre exercício da advocacia. Mas posso dizer que, a meu ver, estes fins ainda não estão correspondendo às expectativas passadas esses 18 anos. Podíamos estar melhor. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa rápida na internet e encontrei uma das formas de cooperação que, a nível da formação, em 2016, o Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil concedeu bolsas de estudos pós-graduação na Universidade de Santa Cruz, portanto, em 2016. Desde lá não houve mais nada. Cabo Verde teve em 2012, por exemplo, um programa de estágios onde recebeu estagiários de Timor-Leste. Brasil também recebeu estagiários de Cabo Verde, mas a nível das relações internacionais, portanto, desde essa data não temos tido mais intercâmbio. Portanto, eu acho que falta mais para conseguirmos essa cooperação internacional e fazer valer os fins que eu citei ainda há pouco. Na mesma linha, como eu disse, Cabo Verde recebeu estagiários de Timor-Leste, mas pronto, foi uma vez só, não aconteceu mais. Não podemos esquecer também que hoje a internet é um importante meio de comunicação, e também para a própria advocacia, pois a internet possibilita a apresentação profissional da advocacia, promovendo as suas capacidades, mas com todas essas implicações que temos hoje, a internet pode trazer maior intercâmbio entre as ordens, entre os clientes e entre os advogados do espaço da CPLP. Outra característica importante que nós podemos citar, que é o apoio que a internet pode trazer à cooperação internacional, permite que o advogado possa interagir com órgãos institucionais também fora da sua jurisdição de uma forma mais fácil.
com todo este desenvolvimento que temos hoje, a formação dos advogados através dos recursos tecnológicos é muito mais fácil. Temos plataformas de e-learning onde é possível até cursos de pós-graduação, mestrados através dessas plataformas do e-learning. Não posso deixar de dizer que a advocacia da CPLP tem motivos para comemorar, pois o Estado de Direito é uma realidade nos nossos países e hoje podemos todos, advogados, lutar contra os abusos cometidos contra o cidadão e até as empresas. Sabemos que a advocacia é uma profissão essencial a qualquer sociedade e felizmente que ninguém consegue calar os advogados apesar das tentativas que existem em vários países, muitas vezes em tentar fazer isso, mas graças às associações profissionais e à luta constante dos advogados isso não tem sido possível. As advocacias têm os seus próprios desafios, como, por exemplo, conquistar a inclusão dos profissionais num regime fiscal mais justo. Eu acho que essa luta acontece em vários países da CPLP, pelo menos eu conheço o caso de Portugal e também aqui de Cabo Verde, onde a luta por um regime fiscal mais justo está sempre na ordem do dia. A expansão da inclusão digital e a atualização do conhecimento também é uma constante para os advogados no espaço da CPLP. Creio que esses desafios são transversais, portanto, a todas as ordens da UALP. Portanto, a terminar, como eu vos disse, não queria amassar muito, não posso deixar de dizer que podemos aprender com as experiências de outros lugares do mundo e, ao mesmo tempo, compreender que temos algumas dificuldades em comum e que acredito que com a maior interação entre as várias ordens poderíamos ir mais longe com o selo da UALP. Por último, creio que as ordens mais pequenas da UALP, como Cabo Verde, Santo Tomé, Guiné-Bissau, debatem-se com problemas organizativos derivados aos poucos recursos financeiros. Uma ordem pequena tem menos associados e naturalmente menos cotas e logo tem menos financiamento. Traz problemas de descentralização territorial da própria ordem dos advogados. Nós, por exemplo, um país como Cabo Verde, que tem 9 ilhas habitadas, nós temos o problema de poder ter representação da ordem das 9 ilhas e é aqui que deveria entrar a cooperação institucional daqueles que já contam com 90 anos de experiência, como a Ordem dos Advogados do Brasil e 94 anos, que é a Ordem dos Advogados de Portugal, que foi perfeita agora no ano 2020, em junho. Portanto, essas ordens nonagenárias já passaram os problemas que vivemos e têm instrumentos que já estão inventados e podem apoiar de uma forma muito mais dinâmica e muito mais atual as ordens com menos meios, como a nossa. Uma nota final que para os nossos Estados tenham melhor coesão social, é preciso sim que continuemos apostando no Estado de Direito forte e aqui os advogados têm um papel muito importante e creio que em toda a UALP temos advogados a trabalhar para isso. Portanto, eu só posso agradecer a UALP essa iniciativa e as pessoas que estão presentes a paciência de me ter escutado sobre esses desafios e sobre a cooperação institucional dentro da UALP e mais primordialmente dentro entre as próprias ordens da CPLP. Muito obrigado. Obrigado, ilustre bastonário. Portanto, penso que foi uma apresentação a todos os títulos bem-vinda.
uma vez que o que pretendemos efetivamente é fazer com que a nossa aula se torne mais dinâmica. Eu vou pedir agora ao bastonário de Moçambique, portanto, o antigo bastonário de Moçambique, o Dr. Flávio Menete, que ative o som e, por favor, faça a comunicação que nos vem do IDI. Por favor, Dr. Flávio Menete. Muito obrigado, Dr. Luís Paulo Monteiro, presidente da União de Advogados de Língua Portuguesa, meu grande amigo. Cumprimento a todos os ilustres colegas, o Busato, vejo agora o Januário Correia da Guiné-Bissau, vice-presidente da Ordem, o Hernani, por maioria de razão, vejo a Josefina, não a vejo muito bem, mas creio que é da Angola. Olá, Josefina, e muitos outros colegas, cujos nomes não vou enumerar só por razão de economia de tempo. Eu começo por agradecer o convite que me foi formulado para participar nesta conversa, partilhando ideias em torno da cooperação das nossas ordens, agradecer esta iniciativa na pessoa do Luís Paulo, que tem demonstrado um dinamismo diferente na gestão da nossa organização. De seguida, queria felicitar a Ordem dos Advogados de Cabo Verde, na pessoa do Dr. Hernani Soares, e lembrar que a pessoa a quem antecedeu deu-nos o privilégio de visitarmos Cabo Verde para as celebrações de um aniversário da Ordem, e estiveram lá representados todas as ordens dos advogados da nossa organização. Bem-haja a Ordem dos Advogados de Cabo Verde, bem-haja cada um dos advogados de Cabo Verde, e muito prazer em rever o Hernani. Eu queria começar esta nossa conversa por ir buscar o sentido etimológico da palavra comunidade, porque esta é a união dos advogados de uma comunidade. E, indo para a etimologia da palavra, nós vamos encontrar que comunidade, a partir do latim communis, é alguma coisa que faz apelo ao comum, ao geral, ao compartilhar. E numa comunidade há um forte sentido de pertença comum de uma cultura, há um sentido de paridade, há um sentido de comunhão e de identidade. Numa comunidade que congrega um número de pessoas que habitam o mesmo lugar, pertencem ao mesmo grupo social e têm o mesmo governo, uma mesma cultura e uma mesma história. Não vos quero assustar, porque, entretanto, nós estamos a reservar a nossa conversa para uma união de advogados, ou seja, uma união de pessoas com a mesma profissão e, do ponto de vista etimológico, não está excluída a possibilidade de designar de comunidade um grupo de pessoas que tenham a mesma profissão ou o mesmo ofício ou que desenvolvam a mesma atividade. Ora bem, eu fui buscar este sentido etimológico da palavra comunidade para convidar a todos os participantes neste evento a verificar se
de facto, nós podemos já designar-nos de forma plena uma comunidade. Se sim, tudo bem. Se ainda não completamente, então é para nós identificarmos aqueles aspectos que nós temos de melhorar para que nós efetivamente possamos dizer alto e em bom som e com muita propriedade que nós pertencemos a uma comunidade. Se formos para uma organização que está, vou dizer, acima da nossa, do ponto de vista estadual, que é a CPLP, temos estado a assistir, naturalmente, uma série de debates em que aqui e acolá é questionado este aspecto do sentido da comunidade e se de facto nós já somos uma verdadeira comunidade. Quer-me parecer, das leituras que tenho estado a fazer, que nós ainda temos um longo caminho a percorrer, porque em muitas ocasiões resumimos o nosso sentido de comunidade a encontros com alguma regularidade, mas falta-nos ir buscar aqueles aspectos que de facto nos unem, aqueles aspectos que nos identificam como membros dessa mesma comunidade. Por entendermos, como disse há bocado o Hernani, entendermos que a inclusão, estamos todos a puxar o barco no mesmo sentido e temos uma visão comum e um objetivo comum. Ora bem, o ponto a seguir que eu queria abordar é um ponto que, não tendo uma relação direta com a nossa organização, é um aspecto que nós devemos tomar em conta, sobretudo tendo em consideração que a maior parte dos integrantes da nossa organização é do continente africano. Nós temos uma organização composta por 5 organizações e por 8, queria dizer, e 5 dessas organizações estão aí. Como devem saber, a África, que é o repositório dos recursos naturais, e sempre o foi, teve o azar de, nos últimos, de há 500 anos a esta parte, ter sido assaltada por potências colonizadoras que fizeram da África apenas um espaço de recolha de matéria-prima a preço barato. Não vou aprofundar esta análise porque é de conhecimento geral. E hoje, em que continuamos com este privilégio de ser o repositório de recursos naturais, em que estamos no epicentro da celebração dos grandes contratos, sobretudo no domínio dos recursos naturais, mas não só, nós temos um continente que, no domínio da prestação de serviços jurídicos, tem estado a pagar a firmas de advogados de fora do continente na casa dos 90% de todo o volume de serviços prestados relativamente aos contratos centrados neste continente. Isto significa que estamos ainda longe de poder afirmar que todos os intervenientes, e ainda não estou a falar da CPLP, estou a falar do continente em geral, que todos os intervenientes estão preocupados
em tirar proveito destas oportunidades que a África oferece numa posição de win-win. E aí vou descer para a nossa organização e ir buscar a pouca experiência que eu tenho de consulta dos acordos de parceria que são submetidos à nossa organização, que é a Ordem dos Advogados de Moçambique, para efeitos de registro. E nós notamos claramente que aquilo não é o que se designa odiernamente por Smart Partnership. Não é. Não é uma parceria inteligente, não é uma parceria de vantagens mútuas. Nós chegamos a encontrar escritórios de advogados sediados no estrangeiro, que têm uma bateria de cerca de 30 advogados direcionados exclusivamente para um país ou 2 países africanos, e eles celebram uma parceria com um escritóriozito num desses países que tem 2 ou 3 advogados vocacionados às atividades dessa parceria, e o resultado é que a faturação mais gorda é feita no estrangeiro. Os escritórios nossos locais recebem umas migalhas e, no fim do dia, quem realiza o trabalho não são os nossos advogados, são advogados do outro lado. Os nossos, infelizmente, alguns sem caráter, assinam peças e documentos preparados no estrangeiro, e isto nem sequer nos permite a transmissão do know-how. Isto significa que daqui a 10 ou 20 anos, digamos 30 anos, acabaram os recursos, ou estamos no auge da exploração dos recursos e não temos localmente pessoal devidamente qualificado para realizar esta atividade. Ora bem, isto, na minha opinião, não é uma parceria, isto é um processo camuflado de recolonização do ponto de vista de exploração de oportunidades, o que eu penso que entre nós, na UALP, deve ser evitado, e eu chamo a este aspecto à consideração de todos os colegas, assim com alguma violência, no sentido de dizer precisamos de sentar para conceber um modelo apropriado de cooperação, um modelo que traga vantagens mútuas para as ordens dos advogados e não um modelo de drenagem de fundos resultantes de atividades jurídicas nos nossos territórios que enriqueça escritórios de antigas potências colonizadoras. Naturalmente que, como disse o Hernani, nós temos esta nova realidade. A internet é a internet, nós não podemos fugir da internet. É bom que se diga, é uma boa realidade, devemos fazer o máximo uso dela de forma correta e, nesse particular, chamar a atenção para o facto de que, muitas vezes, até por essa via, nós temos situações de procuradoria ilícita, ou seja, serviços prestados a clientes de um determinado território, relativamente a negócios nesse território, por advogados que aí não estão inscritos por via da internet. Então, eu acho que um outro desafio que nós temos é o desafio no campo ético, no campo deontológico, no sentido de sensibilizarmos, de conscientizarmos os membros das nossas organizações para não se envolverem nesta atividade
é porque, naturalmente, que não só estão a cometer um ilícito, como, sobretudo, estarão a prejudicar os membros daquele espaço territorial onde deveria estar a ser centrado o trabalho. Alguns dirão, percebemos, mas vocês ainda não têm pessoal qualificado. Eu não digo que não. Então, se não há pessoal qualificado, o que é que está a ser feito para qualificar o pessoal? Aí é que está a questão. E usando este modelo que está agora a ser praticado, qualificamos alguém? Eu entendo que não. Então, se não qualificamos, significa que não estamos a cooperar, estamos a usurpar espaço dos outros e nem sequer lhes estamos a dar uma oportunidade para eles poderem, no futuro, vir a ser pessoas profissionais com capacidade de dar resposta a qualquer tipo de situação. Por isso, eu creio que o mais importante no âmbito, no domínio da cooperação entre as ordens dos advogados da UALB é, por um lado, identificar as melhores formas de cooperação, formas essas que permitam um efetivo ganho de todas as partes intervenientes, com algum equilíbrio, com equilíbrio. Eu não posso aceitar que, tal como acontece em todo o continente, apenas 10% da faturação dos serviços jurídicos relacionados com os grandes projetos seja para o continente africano, seja para as firmas de advogados do continente africano, com todas as consequências daí decorrentes, nomeadamente no domínio dos impostos para os nossos estados. Porque a maior parte dos impostos são pagos em países que até precisam muito menos de impostos para os seus orçamentos de Estado e nós ficamos, como se diz, e desculpe a expressão, de tangas, quando poderíamos muito bem, com um modelo ou com modelos de cooperação mais apropriados, estar numa situação mais privilegiada. Portanto, temos efetivamente que identificar os domínios de cooperação, identificar os modelos de cooperação, apostar numa formação e oportunidade de treinamento para que haja a possibilidade de paridade em termos de conhecimento e competências e, naturalmente, no modelo de contratos ou de acordos de cooperação, assegurar que há equilíbrio entre os escritórios dos países com menos experiência, estou a falar especificamente dos africanos que têm 40 e poucos anos de independência, com os países que estão nos 94, no caso de Portugal, e 90, no caso do Brasil. No Brasil, nós temos poucas situações daquelas que eu estava a referir, mas de vez em quando encontramos peças processuais em que se faz referência a incisos. Inciso é uma forma específica que o ordenamento jurídico tem na leitura das leis e dos articulados, que não existe entre nós, mas quando nós nos cruzamos com um documento no tribunal com esta referência a inciso, já sabemos que foi um documento que foi redigido por um escritório que não está autorizado a operar em Moçambique e que foi assinado por um colega nosso. Eu não vou amassar-vos, queria apenas fazer estas provocações no sentido de dizer somos uma comunidade, temos que identificar um caminho correto a seguir para que, de facto, possamos dizer de boca cheia temos interesses comuns,
temos uma visão comum e estamos a caminhar num sentido comum. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, bastonário Flávio Menete. De facto, uma comunicação que nos leva à reflexão, apresentou uma panóplia de situações que vão desde o domínio da formação a modelos de treinamento e outros que visam, no fundo, o reforço da capacitação dos advogados da CPLP. Eu vou passar a palavra e pedir que ative o som o Dr. Busato, um advogado que nós muito prezamos, conhecemos-lo há já algum tempo, de facto um impulsionador dos laços, dos estreitos laços de amizade entre as várias ordens que falam a língua portuguesa, portanto, um advogado baseado no Brasil. Dr. Busato, eu gostaria de ouvir as suas reflexões sobre a cooperação internacional que deve existir, do seu ponto de vista, em termos de perspectivas, entre as ordens dos advogados dos países que falam a língua portuguesa. Por favor, seja muito bem-vindo. Meu prezado bastonário, Luiz Paulo Monteiro, que além de presidir a Ordem dos Advogados de Angola, também é nosso presidente da UALP. Meus prezados companheiros Hernani Soares, que preside a querida Ordem dos Advogados de Cabo Verde, da qual eu tanto participei, da qual eu tanto vivi nos meus anos de UALP. E também quero cumprimentar o antigo bastonário, como eu, antigo bastonário, Flávio Menete, que abordou um ponto interessante dentro do nosso mundo, que é a parte deontológica da profissão. Também quero registrar a presença do Gabriel Teixeira, que é o gerente da Comissão de Relações Internacionais. Gabriel, que também tem muita experiência com relação aos trabalhos da UALP, porque quando eu era presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu recebi muitos intercâmbios e o Gabriel era o que conduzia esse projeto, controlava este projeto que nós tínhamos e que deu tanto de bom para as instituições que fazem parte da UALP. Meu prezado bastonário Luiz Paulo, eu senti um ar pessimista, porém absolutamente justificado nas manifestações dos eminentes bastonários Hernani e o Menete, em função exatamente da situação com que ficou a nossa instituição UALP. Eu participei da fundação da UALP. Eu era diretor tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, na gestão do presidente Reginaldo Oscar de Castro, que era um grande entusiasmado operador no mercado internacional das instituições. Ao lado dele tinha o bastonário de Portugal, Antônio Pires de Lima. E o Pires de Lima e o Reginaldo idealizaram essa associação dos advogados de língua portuguesa. E isto foi lançado, o movimento, numa conferência nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, e eu estava presente quando foi assinado um protocolo entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados de Portugal para criar a que é hoje chamada de UALP. Na época, meu caro Menete, quem estava presente dos bastonários estrangeiros que fariam parte da instituição, estava o nosso querido Caúyo. Caúyo, que por muito tempo representou Moçambique dentro da instituição e que, na minha época de participação diuturna na UALP, era o que falava por Moçambique. Bom, a instituição teve uma largada muito boa, teve uma atividade bastante extensa no início dos seus trabalhos.
nós tivemos do lado de Portugal, e nós tínhamos uma ideia, e discutimos muito com Portugal, que nós seríamos os sócios fornecedores, porque nós tínhamos que ajudar a criar aquelas ordens que estavam iniciando seus trabalhos, que eram as ordens, justamente as ordens africanas, que estavam iniciando as suas atividades. E nós tínhamos que fazer de tudo, no sentido de sair de uma assimetria de instituições centenárias, como é a Ordem dos Advogados de Portugal e a Ordem dos Advogados do Brasil, para aquelas que estavam nascendo. Tanto é que todas elas nasceram com uma das grandes vantagens das instituições da advocacia organizada mundial, que é a inscrição obrigatória. Não há lugar no mundo que nós tenhamos um movimento deste, como dentro do âmbito da UALP, que já nasceram todos com a inscrição obrigatória, tanto nos países africanos quanto nos dois demais países em Macau, em relação, eu me refiro aos outros países, principalmente aqueles de língua espanhola. Hoje, aqui na América do Sul, há um trabalho gigantesco por parte dos países que vêm de origem espanhola, no sentido de adotarem a inscrição obrigatória. Mas, cada vez mais, a inscrição obrigatória fica mais distante. E isto torna uma assimetria entre a Ordem dos Advogados do Brasil e os colégios de advogados aqui da América do Sul, Paraguai, Argentina, Uruguai, Chile e tantos outros países, Peru, Bolívia, Colômbia, sem se falar na Venezuela, onde a ordem nem existe mais. O Colégio de Advogados já foi extinto pelos bolivarianos. Mas, naquela ocasião, se tinha absoluta certeza da necessidade, meu caro Menete, de dar um apoio aos 5 países africanos, que eram o centro da UALP. Tá? E o Hernani, que deu ali as características da instituição e as finalidades da instituição, nós tínhamos noção que isso era necessário, mas até mesmo outras condições deveriam ser prioritárias dentro da UALP. Assim é que a primeira viagem que foi feita no exterior foi feita para Guiné-Bissau, por parte da diretoria da UALP, onde nós fomos receber um antigo prédio que estava abrigando o exército de Guiné-Bissau, e nós ficamos com aquele prédio em troca de uma reforma geral para servir de sede da Ordem dos Advogados de Guiné-Bissau. E o presidente Reginaldo lá foi, recebendo aquele prédio, e a Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal, e depois também de Macau, acabaram investindo bastante no sentido de dotar de condições de ser uma sede. Naquela ocasião também, lá atrás, havia uma estabilidade política em alguns países que fazem parte da UALP, principalmente Guiné-Bissau. E nós tínhamos sempre que o presidente da UALP deveria ser sempre aquele país que estivesse com o Estado Democrático de Direito mais ameaçado. E nós, assim, protegemos o presidente da Ordem dos Advogados de Guiné de uma perseguição do governo, asilando praticamente em Portugal, em Lisboa, e lá ele teve todo o apoio, tanto do Brasil quanto de Portugal e tudo mais. A UALP foi criada, como disse o Hernani, em 20 de 8 de 2005, como UALP, tá? Numa reunião que foi em Moçambique. Eu lembro perfeitamente, eu estava presente em relação a isso, e era um sonho dourado que nós tínhamos naquela ocasião. E a UALP nasceu com toda a força por parte daqueles países que até hoje fazem parte da instituição. Foram criados diversos convênios, como já disse, o Gabriel, que está presente neste evento, ele ajudou, na minha presidência, a receber inúmeras delegações de advogados. Distribuímos pelo Brasil todo, tanto no Ceará, no Nordeste, quanto no Rio Grande do Sul, quanto no Paraná, advogados que vieram de Angola, que vieram de Cabo Verde,
que vieram de tantos outros países. Depois disso, encontrei, inclusive, alguns advogados, jovens advogados daquela época. Eu encontrei, posteriormente, advogando já com sucesso, principalmente de Cabo Verde, fazendo parte dos órgãos diretivos da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Qual era o segredo que o Brasil tinha naquela ocasião, meu caro Hernani? Era um trabalho muito próximo ao Itamaraty, a chancelaria brasileira. Então, nós tínhamos verba por parte do Itamaraty, nós discutimos com o Itamaraty, as embaixadas do Brasil eram focos de apoio às atividades da UALP dentro dos países africanos. Me recordo de uma reunião que tivemos em Estamos com um problema de som. Acho que se passa alguma coisa com a comunicação que está a ser apresentada pelo Dr. Busato. Enquanto tentamos restabelecer a comunicação, eu vou tentar passar a palavra. Dr. Busato, já está em condições? Oi. Eu não sei se vocês estão escutando bem. Houve aqui uma interrupção na sua comunicação. Já nos está ouvindo perfeitamente? Eu estou ouvindo perfeitamente. Pronto, nós agora também estamos a ouvir melhor. Ok. Então, como eu já disse, muitas atividades houveram. Agora, infelizmente, Hernani, infelizmente mesmo, o Manete também talvez tenha sentido isso. Nos últimos tempos, a UALP foi esquecida. A UALP foi relegada a um segundo plano. E isto nós estamos pagando o preço agora. Nós estamos pagando um preço muito caro de desestabilização da nossa instituição, que fez um passado brilhante, mas que realmente deixa a desejar. E quando assumiu o atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu disse a ele que eu gostaria muito de poder participar de um restabelecimento da UALP, porque não podia a UALP morrer desta forma. E tinha um dos grandes incentivadores da UALP já formando uma outra associação, que era o caso do Jorge Neto Valente, que também estava inconformado com a situação que chegava ao UALP. E ali conheci depois, logo depois, em Lisboa, o bastonário Luiz Paulo e alguns outros abnegados, e o Luiz Paulo acabou aceitando uma situação muito difícil de presidir a UALP nesta fase de reconstrução. Eu entendo que esta é uma fase de absoluta reconstrução. Infelizmente, nós tínhamos grandes planos para a UALP. Eu tinha todo o apoio do presidente atual, Felipe Santa Cruz, no sentido de eu ficar encarregado dos trabalhos da UALP e restabelecer a força da UALP, mas a pandemia veio e acabou paralisando um pouco essas atitudes que nós estamos retornando agora na base virtual. E eu acho que ainda podemos fazer algumas coisas na base virtual, meu caro presidente Luiz Paulo. O Gabriel está aí, nós podemos tentar aí um curso profissionalizante via virtual, nós podemos tentar um intercâmbio também na base virtual, no sentido de retornar a UALP ao seu caminho. Nisso, eu não nego a culpa do Brasil, a culpa de Portugal. Os dois países são os que são mais responsáveis por esta situação. Não me interessei de entrar nessa associação que foi referida pelo Hernani, fui procurado por ela, com grandes amigos lá, a começar pelo Jorge Neto Valente e pelo atual presidente da instituição. Mas eu não posso admitir uma instituição que tenha o mesmo peso, o voto do advogado individualmente e o voto de uma instituição. Então, eu acho que funcionaria melhor se nós congregássemos esforços dentro de uma composição que nós temos, que é coletiva, do que uma associação individual.
eu acredito que nós temos ainda muito a fazer dentro da UALP. São essas as minhas manifestações, meu caro presidente Luiz Paulo, parabenizando os nossos dois painelistas, o Hernani e também o Manetti, porque realmente tocaram um ponto muito certo, o ponto do relacionamento entre as ordens de advogados, que está falho, e também o aspecto deontológico da participação dos países, tanto do Brasil quanto de Portugal, em relação à advocacia dos 5 países africanos. Isto sempre foi um assunto muito bem tratado dentro da UALP. Quando Portugal quis abrir as fronteiras para a advocacia dentro dos países africanos, houve uma reação muito forte. E eu me lembro que eu me filiei na posição dos africanos e nós deliberamos dentro da UALP que só poderia haver um privilégio de relacionamento profissional se houvesse um acerto bilateral, não multilateral. Multilateral não poderia haver. Não poderia Brasil e Portugal exercerem uma pressão nos países para que houvessem atividades de advocacia dentro dos países africanos. E esta corrente foi a que venceu. É a corrente que até hoje perdura, apesar de umas tentativas de ludibriar a advocacia do país que está recebendo aqueles trabalhos. Aqui no Brasil, nós temos uma comissão de prerrogativa profissional, nós temos uma comissão de deontologia jurídica, e se houver algum fato que desabone a atitude de um escritório de advocacia brasileiro, por favor, podem contar com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, porque isso sempre foi uma questão fechada de nossa instituição, protegendo não só a advocacia brasileira dentro do Brasil, mas protegendo a advocacia, principalmente africana, dentro dos seus limites territoriais. Portanto, nós temos este passado que é absoluta verdade, e estamos sempre atentos a que não haja uma abertura de mercado aberta completamente. Aliás, a Inglaterra tentou entrar no Brasil e sempre foi rechaçada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, meu caro bastonário Luiz Paulo, e nós temos que andar à frente. Aqui no Brasil, eu continuo à disposição de todos. O Gabriel, que agora aparece aí também, estamos à disposição da instituição UALP, das instituições Ordem dos Advogados de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e também a Associação dos Advogados de Macau, para que haja um prestigiamento da advocacia nesses países. A advocacia realmente é o sustentáculo do devido processo legal, que tanto é sagrado para nós advogados em todo o mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Busato. Agora não te ouvimos, doutor Luiz Paulo. Agora está sem som. Já me estão a ouvir? Eu não escutei o Luiz Paulo. Já me estão a ouvir agora? Sim. Pronto. Muito bem. Estava a dizer que, na decorrência da apresentação feita pelo Dr. Busato, vamos então ouvir o que tem a dizer também o Dr. Gabriel Teixeira sobre esta urgente dinamização que tem que existir por parte da UALP, principalmente para esta plataforma de diálogo e aproximação entre as ordens e os advogados que falam a língua portuguesa. Dr. Gabriel, por favor, tenha a palavra.
Os senhores me escutam? Eu estou ouvindo. Ah, sim. Desculpe, é que com 2 filhos pequenos está um pouco complicado de trabalhar em casa. Sim, senhor. Bem, como bem disse o Dr. Busato, nós já tivemos diversas iniciativas com a UALP, tanto os intercâmbios, à época patrocinados, financiados pela Agência Brasileira de Cooperação, do nosso Itamaraty, assim como outras oportunidades, outras iniciativas bilaterais. O que eu posso dizer é que estamos aqui à disposição, até coloquei o meu telemóvel no chat, caso os senhores queiram me contactar pessoalmente, para explorarmos possibilidades, qualquer dúvida que os senhores tenham, porque temos sim bastante possibilidade de atuar conjuntamente, tanto pela nossa Escola Superior de Advocacia, através de acordo de cooperação, através de informações com outras comissões também que temos no nosso Conselho Federal, temos também nos estados. Então, resumidamente, o que eu posso dizer é que estamos aqui à disposição para o que os senhores precisarem e fiquem à vontade de me contactar no meu número pessoal que eu já coloquei aqui no chat, para quem necessitar. Muito bem. Doutor Gabriel, nós vamos continuar. Eu vou pedir aqui ao bastonário Hernani, o nosso anfitrião, para, naturalmente, rebater algumas questões que foram aqui apresentadas, porque também temos muito gosto de, através da sua comunicação, perceber as perspectivas que o Sr. tem em relação a esta cooperação internacional que deve existir entre as ordens de advogados e também os advogados. Portanto, bastonário Hernani Soares, por favor, dê a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou bastante feliz pelas perspectivas apresentadas pelo amigo Menete e pelo Dr. Busato, que eu não, por acaso não conhecia ainda na altura, quando se fez a instituição da UALP, ainda estava dando os meus primeiros passos na advocacia. Mas foram visões muito pertinentes e muito importantes. Fiquei bastante agradado em perceber a visão que o Flávio apresentou sobre a comunidade e também o Dr. Busato, a forma como mostrou a importância da UALP, né? E mostrou o antes, o agora e o que se deseja para o futuro. Eu acho sim que a pandemia veio trazer um interregno que não foi bom para o UALP, até porque o Luís Paulo tinha tomado a posse muito recente, mas de certo que ainda lhe falta mais algum tempo de mandato e ele poderá ainda fazer muito mais. O Flávio tocou em pontos muito importantes que a meu ver de facto preocupam, que é os grandes escritórios, de certa forma, assambarcarem o mercado em África e também a CPLP não escapa, mesmo um mercado tão pequeno como Cabo Verde, nós temos presença dos grandes escritórios do Brasil, não temos essa presença. Uma vez ou outra, algum escritório pode, num concurso internacional, mas não há presença, apesar do Brasil ter a quantidade de advogados que tem e de sociedades de advogados com alta profissionalização. Mesmo assim eles não atacam o mercado de Cabo Verde. Penso que é preciso sim que para haver essa maior cooperação também que haja uma nova forma dos advogados desses países com menos profissionalização na advocacia ou com uma visão, digamos, menos societária,
que é o caso de Cabo Verde, São Tomé, Guiné, Moçambique também creio que sofre, apesar da dimensão, eles não têm grandes sociedades de advogados. Portanto, é preciso haver essa profissionalização e só será possível com uma presença forte da UAL para poder mobilizar junto, apesar que os bastonários todos fazem isso, como eu disse no início, há bom relacionamento institucional. Mas a UAL pode promover isso de uma forma mais forte, e aqui o Gabriel Teixeira falou aqui de uma coisa importante, que é o Brasil tem uma escola de advocacia. Sempre ouvimos na formação dos magistrados, existem escolas para magistrados, mas para advocacia propriamente dito não existe essa vocação. E creio que os países da UAL com maiores dificuldades, não sei se Angola também sofre bastante com a invasão de escritórios portugueses, o Dr. Luís Paulo depois poderá nos confirmar, mas os países que não tiveram o desenvolvimento como o Brasil, nós com 1.400.000, se não fosse desenvolvido, estaria em maus lençóis. Creio que o Dr. Buzado, na altura em que era bastonar até agora, quase que o número, pode-se dizer que duplicou, né, de advogados, e ele poderá depois nos confirmar isso. Mas os desafios que eles tiveram que enfrentar são tremendos com essa massificação, mas eu vou, quando posso, vou acompanhando os instrumentos que eu vejo no site da OAB e alguns outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, que são os que eu de vez em quando vejo, as interações feitas nos sites, eu vejo o grau de desenvolvimento da advocacia. Portanto, essas ordens, Portugal e Brasil, poderiam sim, e deram já muito contributo, mas eu acho que houve um momento em que se parou esse envolvimento dessas ordens. E pronto, o Dr. Buzato reconheceu isso, que há um momento de estagnação, mas que pode-se voltar novamente a ter esse intercâmbio, que foi muito profícuo no passado. Eu próprio estive para ir para o Brasil, uma das formações que o Brasil recebia, na altura, advogados, creio que era em 2010, 2012, não sei, bem, já não me recordo bem a data, em que o Brasil recebia advogados em escritórios, com grandes escritórios, para que o advogado tivesse essa experiência da alta advocacia. Nós sabemos que a advocacia não se faz só em grandes escritórios, faz-se em prática isolada, mas é importante também mesmo para a prática isolada que haja esse intercâmbio e essa troca de experiências, para que a própria CPLPI, como eu disse na minha intervenção, apesar dessa dimensão que nós temos, nós não temos a força no mundo que a advocacia anglo-saxónica e até a francesa tem. Como disse o Dr. Buzado, o Brasil, se não tivesse essa força da OAB, certamente os ingleses estariam lá com mais força. Há várias formas de eles entrarem, mas com o desenvolvimento que a advocacia brasileira tem tido, nós vemos os grandes escritórios do Brasil, têm força tremenda, né? Claro que não vão deixar que sejam os ingleses a dominar digamos, o maior bolo do mercado brasileiro. Mas nos países, eu falo de Cabo Verde, mas imagino que Cabo Verde, nesse momento, nós temos, para terem uma ideia da dimensão, temos apenas 20 sociedades de advogados. Mas nenhuma delas tem mais do que 10 advogados, para verem a dimensão que estamos a falar. Mas quando somos invadidos por escritórios com 100, 200 advogados, é muito mais fácil sermos consumidos. E o Flávio disse bem, nós temos essa ameaça. O Dr. Luís Paulo promoveu, enquanto presidente, um debate há dias sobre esse aspecto dessa abertura ou não do mercado,
enfim, a UALP tem conseguido trazer temas pertinentes e devo aqui fazer a devida vénia para o presidente da UALP, que tem, nesta altura, feito com que a UALP voltasse a aparecer para trazer temas muito importantes. Portanto, é isso que tenho a dizer. Obrigado, Dr. Busato, pela clareza que fez sobre o percurso da UALP, nos voltar a falar sobre o seu propósito. Ao Flávio também, muito obrigado pela forma interessante como trouxe a ideia do debate, e agradeço também ao Gabriel Teixeira. Depois deixarei o contacto para podermos estabelecer mais essa parceria dentro da UALP e também enquanto bastonário da Ordem de Cabo Verde, para termos uma parceria muito mais forte. Obrigado. Muito bem, muito obrigado, ilustre bastonário. Vamos tentar agora ouvir também a versão do Dr. Januário Correia, a partir da Guiné-Bissau. Dr. Januário, penso que nos está a acompanhar e gostaríamos também de saber o seu ponto de vista, portanto, a sua perspectiva ou várias perspectivas. Sabemos que é um defensor da criação de um tribunal arbitral no seio da UALP. Sabemos que sempre que tem possibilidade fala de formações nas várias temáticas do direito e da advocacia. Portanto, Dr. Januário, tem a palavra, por favor, para se juntar a nós nesta conferência. Muito obrigado, Sr. Presidente Luís Paulo. Obrigado por mais essa oportunidade, esse ambiente, né, que a UALP está a proporcionar aos seus membros para, nessa perspectiva, podermos expressar a nossa visão, o nosso pensamento relativamente ao tema, não é? Cooperação entre as ordens da lusofonia, digamos. Mas eu queria só abrir uma parênteses para dizer que, no caso particular da Guiné-Bissau, esse sentido da cooperação assume complexidade particular. Vocês sabem que, por decisão política, a Guiné-Bissau pertencem a organizações quer da francofonia, quer da lusofonia. De um lado, nós estamos a falar de uma organização tão ousada como a UEMOA, que nesse momento procura espraiar a sua integração em tudo quanto é domínio, né? Digo eu, domínio econômico, domínio tributário e também no domínio da advocacia. Há muito que nós estamos a tentar resistir a essa realidade, mas recentemente somos de novo surpreendidos com a decisão dos políticos de que se deve aplicar o regulamento adotado a nível do EMOA sobre o exercício da profissão da advocacia na zona EMOA. Mas que vos digo, esse documento que eles chamam de CARPA não se identifica em nenhum momento com a nossa realidade, né? Basta só para ter a noção, não é? De um lado, facilita também esse espírito de cooperação entre a Ordem da Guiné-Bissau e as ordens da francofonia. Para já, há um handicap enorme. Nós estamos a falar de francofonia, a língua oficial da Guiné-Bissau, a língua portuguesa, que nem todos falam na Guiné-Bissau. Por esta razão, nós entendemos que isto é mais um handicap que estão a criar para bloquear o nosso mercado. Bom, nós estamos a ver essa ameaça, nós temos aqui, por exemplo, a nível das empresas mais fortes, a nível da Guiné-Bissau, são as instituições financeiras, não é? E que a maioria das instituições financeiras, com exceção, quiçá, do maior banco da praça, que é o Banco da África Ocidental, todo o resto, né, esses bancos comerciais, grandes bancos comerciais da Guiné-Bissau, são todos eles bancos de matriz, digamos, francófona. Daí que nós estamos a ver isso como uma certa ameaça, a invasão do nosso mercado. Bom, de certa forma, poder-se dizer, se nós acentuarmos esse espírito de cooperação a nível das ordens africanas e também a contar com grandes ordens como a Ordem do Brasil, não é? Já agora, apanhando aquela deixa que o nosso amigo Hernan falou de grande impacto que o Brasil teve nisso da aproximação das ordens, inclusive o próprio Brasil já fez esforço a aproximar-se a várias ordens africanas, sob o comando do bastonário
Bussati, do seu tempo, que nós agradecemos bastante, que essa iniciativa continua, digamos, a prevalecer, porque em boa verdade, não é? Parecendo que não, nessa relação, nesse intercâmbio de experiência de cooperação, parece que à primeira vista as ordens mais fracas como nossa, há que assumir isso, não é? Sem qualquer receio, parece que nós é que vamos procurar porque precisamos, tal e qual a ordem da Guiné-Bissau, na dificuldade de encontrar essa possibilidade a partir da UALP. Nós sabemos que a UALP agora sim está a dar os seus primeiros passos, movimento em que a UALP praticamente desapareceu. Tentando estabelecer acordos bilaterais, quer com a Ordem dos Advogados do Brasil, quer com a Ordem dos Advogados Portugueses. Nós temos um acordo, infelizmente essa pandemia não permitiu que esse acordo fosse executado tal e qual vem acordado. Vi há bocado o nosso amigo o Gabriel, do Brasil, que foi nomeado precisamente para acompanhar a execução desse acordo, e que no âmbito desse acordo, nós na altura, quando fizemos visita ao Brasil, era no sentido de mostrar as nossas necessidades e também a partir daí começar esse intercâmbio de experiências, e nesse intercâmbio de experiências, naturalmente, nós temos muito mais a ganhar, porque isso já vem do passado. Nós, no passado, enviávamos regularmente advogados da Guiné-Bissau para os estagiários, nomeadamente os candidatos à advocacia, para formação intensiva em Portugal, no Brasil, concretamente. E eles fazem ali 1, 2 anos e depois voltam e vê-se mesmo que vem um homem já formado, né? Portanto, preparado, talhado mesmo para exercício da profissão da advocacia. Depois, esse programa portanto, foi suspenso. Nós, ao abrigo desse novo acordo, procuramos de novo fazer essa aproximação, por forma a permitir que efetivamente possamos extrair ao máximo vantagem dessa nova cooperação que nós queremos estabelecer com o Brasil, também com Portugal, porque não com Angola, Cabo Verde, não é? É que muitas vezes nós procuramos fazer essa relação, essa cooperação, pensar mais no Ocidente, quiçá notas paradas, esquecendo, porém, que entre nós aqui, as ordens africanas, possamos extrair melhor experiência. Isso fez-me lembrar, já agora pedindo desculpa porque é que nós entramos um bocado tarde, eu, o bastonário, estamos a organizar nesse momento um conjunto de jornadas, não é? Conjunto de jornadas jurídicas destinadas a potenciar informação aos políticos. Nesse momento estão a falar de revisão da nossa Constituição da República. Bom, na altura em que tivemos a conceber o programa, a ideia era para convidar, digamos, toda a Universidade do Ocidente, Alemanha, Itália, Portugal, sim, quem avançou com a ideia. Nós queremos fazer uma Constituição africana, não é? Nós estamos inseridos num contexto africano da lusofonia, por que não pensar também convidar, digamos, pessoas que já tiveram experiência nesse domínio? E convidamos, né? Nesse momento está a decorrer cá em Guiné-Bissau, temos aqui, tanto pessoas com muita experiência na área de revisão da Constituição da República de Cabo Verde, né? Temos o Presidente do Instituto de Cabo Verde, temos o Presidente do Conselho Superior de Cabo Verde, temos de Angola, do Senegal, da África do Sul. Confesso-vos que eu nunca tive essa experiência com esses colegas da sub-região, visto que a nossa ideia é sempre ir para o Ocidente, não é? Confesso-vos que a experiência que eu tive com eles, não é? Levou-me a repensar aquilo que estava a pensar relativamente à proposta da revisão da nossa Constituição da República. E também creio eu, porque já confessaram essa ideia, que também os políticos foram convidados, com certeza, isto irá ajudá-los para tomar a melhor decisão para a Guiné-Bissau, não é? Para a Guiné-Bissau, no que tange com esse assunto da revisão da Constituição da República. Meus senhores e minhas senhoras, eu queria só concluir para dizer Cabo Verde, parabéns, né, por esta data, mais um aniversário, foram 20 anos, já passaram de adolescentes, já são adultos. Espero que essa data vos repita mais e mais vezes, cheio de conquistas, prosperidade, e que reforcemos essa cooperação entre nós, as ordens da UALP. Obrigado a todos. Desculpa lá, tá bem?
Doutor Luiz Paulo. Sem som. Sim, eu estou a ouvir. Portanto, não sei se me estão a ouvir. Agora sim, agora sim. Agora sim. Dizia que o doutor Januário, como sempre, com uma intervenção eloquente e abrangente sobre o que se passa na região da Guiné-Bissau, mas vou, de seguida, passar a palavra ao bastonário Flávio, naturalmente depois de várias intervenções, várias reflexões sobre o tema, vai ou quererá dar uma opinião sobre o tema em discussão no dia de hoje. Recordo aos colegas que no dia 22 de dezembro a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe faz 14 anos de existência. Tentaremos nesse dia ou um dia antes realizar também um webinário com uma temática sobre a advocacia e sobre as ordens da nossa UALP. Passo a palavra ao Dr. Flávio Meirete para, em jeito de remate final, emitir algumas opiniões sobre o que foi aqui aflorado pelos restantes colegas. Bastonário, por favor, tenha a palavra. Obrigado, Presidente. Quero começar por dizer que eu avalio positivamente a minha provocação, porque ela permitiu que o Dr. Busato nos trouxesse do fundo do coração aquilo que ele pensa da UALP, da gênese da UALP e da luta que ele fez para que a UALP nascesse, tivesse ideias próprias e estivesse onde está. Naturalmente que ele próprio reconheceu que em algum momento a nossa organização foi negligenciada. É verdade. Foi tão negligenciada que houve assembleias gerais marcadas em que alguns membros não compareceram. Pura e simplesmente, à última hora disseram que não lhes era possível participar. Quando assim e temos uma situação em que eu vou a uma reunião anual da IBA, vou a uma exposição de bibliografia e encontro um espaço de exposição e dizem assim, não, para este assunto da arbitragem, Moçambique está representado. E eu pergunto, quem é que representa? É o Escritório X de Portugal. O quê? Quem é que lhes conferiu procuração para representar Moçambique? Nós chegamos a ter situações destas. Isto é ridículo e inaceitável. Então, de facto, há algumas pessoas que se servem das ordens não para servir a cooperação, não para servir os propósitos para os quais a nossa organização foi constituída, mas para servir interesses individuais de um determinado escritório ou de um determinado grupo de escritórios, e é contra isto que nós devemos lutar. E eu gostei da abordagem que o Dr. Busato fez, de se chamar a atenção aos atuais representantes das ordens para estes aspectos que nós tivemos aqui a discutir, no sentido de percebermos que somos irmãos de idades diferentes e é preciso ensinar os mais novos a andar de forma autónoma, a poder fazer-se valer de conhecimentos sólidos no futuro, para que possamos discutir de igual para igual, como adultos, usando a expressão que o Januário nos emprestou há bocado. De facto, também registrei esta preocupação que o Januário apresentou da influência política, no sentido de eles serem arrastados para o ambiente francófono, com a preocupação que nos é natural, porque afinal uma das coisas comuns que nós temos é a língua,
Outra coisa comum que nós temos é que a nossa legislação, de uma ou de outra forma, apesar de termos culturas diferentes, tem uma raiz que foi a mesma. Foi evoluindo de país para país, de ordenamento jurídico para ordenamento jurídico, mas, afinal de contas, as raízes são as mesmas e era importante e é útil para todos nós que possamos manter esses laços, reforçá-los e fazer com que este potencial de 1,5 milhão de advogados falantes da língua portuguesa possam conquistar o espaço que está hoje a cargo dos anglófonos, essencialmente. E eu quero dizer, há bocado, quando eu falei, eu disse que havia uma tendência muito forte de chamar de cooperação a uma coisa que para mim não é cooperação, mas eu quero aqui chamar a atenção para outro aspecto. É que mesmo aqueles escritórios, por exemplo, de Portugal, que assinam as tais parcerias com os nossos escritórios, o que eles fazem é antecipar-se para estabelecer uma parceria com um escritório em Londres ou nos Estados Unidos, para depois vir a estabelecer uma subparceria conosco. Então estão a imaginar o cenário. Então, nós temos que nos unir, temos que nos juntar, temos que nos preparar para que as ordens dos advogados de língua oficial portuguesa, os 1,5 milhão de advogados, tenham uma voz no mundo do direito e possam, a qualquer momento, dizer àqueles que se chamam donos dos grandes negócios nos recursos minerais, nós também podemos. Se quisermos repescar a expressão de candidatura do Obama no primeiro mandato, yes, we can. Muito obrigado. Obrigado, bastonário Menete. Eu não vou terminar este webinário sem fazer um périplo pelos países que compõem a CPLP, cujas ordens estão aqui representadas, e queria ouvir de justiça o que tem a dizer um advogado a quem eu muito estimo, que é o Dr. Miranda de Carvalho. Doutor, sobre estas reflexões que aqui existiram, gostaríamos de ouvir a sua contribuição, sendo certo que estamos quase em cima da hora, temos apenas 4, 5 minutos. Seja muito bem-vindo. Prezado amigo, eu obviamente não podia deixar quando vi o seu convite, obviamente que não podia deixar de assistir, porque já foi louvado aqui o seu trabalho na UALP, e obviamente as instituições são feitas por pessoas. O Dr. Bussato falou, a quem eu cumprimento também, falou do Dr. Pires de Lima, foi um bastonário com o qual eu trabalhei aqui em Portugal quando fiz parte da Ordem dos Advogados, e efetivamente era uma pessoa que estava muito interessado nas relações com as várias ordens de advogados. Daí o interesse e o grande impulso, que eu não tenho dúvida nenhuma que foi dado na altura pelo Dr. Pires de Lima. O tema que nós hoje discutimos está ligado, isto para falar da economia e da macroeconomia e da microeconomia. A última conferência foi uma micro, porque falámos das parcerias, das parcerias de advogados e sociedades de advogados, e hoje estamos a falar da macro, que é das relações entre as ordens de advogados. Eu, obviamente, não represento a Ordem dos Advogados em Portugal, presumo que tenha sido feito o convite, e isto demonstra, quer dizer, eu vejo o painel, vejo todos os seus bastonários que eu cumprimento, e não vejo ninguém da Ordem dos Advogados de Portugal. Será que há um desinteresse? Portanto, e por aqui começa logo o problema da UALP. Não vale a pena partirmos para grandes associações de advogados se não houver interesse
de quem no momento está em cada ordem dos advogados de cada país. Quando se fala eu ouvi aqui muito falar que estamos da minoridade, que acabamos por ser ordens jovens, somos todos advogados, somos todos licenciados em Direitos, somos todos preparados e, portanto, eu não gostava que esse fosse o argumento que nós usássemos para não fazer, para não criar e para que não a parte relacionada com o funcionamento entre as ordens de advogados não funcionasse corretamente. Nós somos todos homens e, portanto, e todos nós sabemos o que queremos. E, obviamente, o que é que nós queremos? Queremos uma ligação forte entre todas as ordens dos advogados. Falou-se aqui do problema da francofonia e da anglofonia, das grandes sociedades de advogados que infelizmente foram faladas na última teleconferência que nós tivemos, e eu desafiei na altura o Sr. Bastonário e perguntei-lhe como é que o senhor resolvia o problema dessas grandes sociedades quando falava em regulamentar e como é que resolvia esse grande problema, porque quem resolve tudo, e o grande problema existe, porque nos nossos países, eu falo nos países africanos e aqui falo como angolano, existem colegas nossos e existem ordens e existem sociedades de advogados que se deixam engolir por esses grandes escritórios. Portanto, enquanto isso acontecer, e a ordem, não acredito que a ordem nenhuma consiga regulamentar isto, porque isto vai ficar no âmbito interno de cada sociedade e de cada advogado que trabalha com esses grandes grupos. Portanto, como é que a ordem vai regulamentar isso? Eu perguntei na altura e ninguém me respondeu. Porquê? Porque estamos num âmbito de uma ordem tão privada que é impossível nós conseguirmos chegar lá. Parte da legislação, teremos que arranjar uma legislação, teremos que arranjar uma forma de acabar com essa forma, que somos completamente engolidos. O Sr. Presidente da Ordem de Advogados, o Dr. Felipe, disse que no Brasil as grandes sociedades vêm e fazem os contratos de milhões e as sociedades de advogados brasileiros, para fazerem um contrato de 10 milhões de reais, têm que ir ao Tribunal de Contas. Em Portugal passa-se precisamente o mesmo. As grandes sociedades de advogados, 5 grandes sociedades dominam o mercado, têm os grandes contratos, são as tais que vão para Moçambique e de certeza representam em Moçambique e que em Cabo Verde se julgam que são as grandes sociedades em que mandam. Mas aí é que a ordem acho que tem responsabilidade, todas as ordens, porque quando se fala que essas grandes sociedades, que a advocacia se faz nos grandes escritórios, presumo eu que foi o Sr. Bastonário Hernani que disse, eu digo o contrário, é que nos grandes escritórios não se faz advocacia, fazem-se negócios, e esse é que é o grande problema. E as ordens dos advogados existem para proteger os advogados que fazem advocacia, não as grandes sociedades que fazem negócios. E depois o que é que acontece? E eu falo o caso de Portugal, pouco a pouco essas grandes sociedades, para os seus tentáculos estendem-se para as ordens dos advogados para tentar mandar. E acredito que se passam mesmo as grandes sociedades, tendo como nas grandes democracias uma bipolarização para 2 grandes partidos, e eu acredito que na ordem dos advogados, as 2 ordens de advogados mais velhas dos países que falam português, quer o Brasil, quer Portugal, eu não tenho dúvida que a partir de certa altura há a tentação das grandes sociedades de advogados terem o poder e mandarem nas ordens de advogados. E isso quando aparece uma organização como a UALP, em que vai permitir o desenvolvimento de outras ordens dos advogados e colegas de advogados que até lhe podem fazer uma frente, porque vem a organização por trás, não tenham dúvida, não vão permitir que isso aconteça. Eu louvo o Dr. Busato por ter dado a cara, porque é com homens como ele, que efetivamente nas grandes ordens que lutam para que se divida, porque eu costumo dizer, dinheiro há muito. No mundo, 90% da riqueza está na mão de 1% das pessoas. E há muita gente a passar fome. E eu digo, trabalho para advogados, há muito trabalho para advogados. Agora, as ordens têm que saber dividir, ajudando efetivamente as pequenas sociedades de advogados, os advogados, e não as grandes ordens de advogados. Eu, em relação ao OP, só queria dizer, enquanto não for feito um estatuto em que efetivamente haja uma obrigação das ordens estarem presentes, participar financeiramente, com penalizações, porque se nós acordarmos uma penalização, não vou, tenho uma penalização, e que seja exposto para que toda a gente saiba que eu faço parte de uma associação, ou então saio da associação, digo, eu não quero estar na associação,
eu sou sócio de um clube, se não cumprir as minhas cotas não vou ver os jogos e não tenho direito a nada, e então podíamos fazer isso. As sociedades de advogados dos outros países dizem assim, nós temos a OAP, é uma associação, arranjar uma forma da OAP regulamentar as sociedades de advogados e advogados em cada país. Se a Ordem dos Advogados não fizesse parte e se não cumprisse as suas obrigações, os advogados não podiam exercer nesse país. Funcionaria uma penalização que não tenham dúvida que os advogados de cada país em que isso acontecesse começavam a pedir explicações às ordens e as coisas de certo mudariam. Mas enquanto não houver uma penalização, não vale a pena que nós não vamos lá. Cheguei à conclusão, nós os advogados vivemos das penalizações e até com ela trabalhamos e com ela mantemos-nos sempre. Muito obrigado, ilustre colega. Infelizmente, o tempo que tínhamos reservado para este webinário terminou e cabe-me desejar e felicitar os colegas de Cabo Verde, na pessoa do ilustre bastonário Hernani. Esperar que amanhã corra tudo bem convosco, cumpram um projetário, sendo certo que tudo faremos para dia 22 estarmos cá para falarmos com o bastonário e com os advogados da Ordem de São Tomé e Príncipe. Infelizmente não tivemos a presença de nenhum advogado de São Tomé neste webinário e também de Macau. Macau é compreensível porque o fuso horário é bastante adiantado. Ilustres excelências, está terminada a nossa conferência. Vou agradecer a vossa presença e a apresentação dos temas pelos proletores de Cabo Verde e de Moçambique. Mais uma vez, muito obrigado pelas contribuições, sucessos a todos e até daqui a mais uns dias para falarmos sobre a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Muito obrigado a todos. Cumprimentos a todos. Parabéns a Cabo Verde. Obrigado.